dia de matemática. Na verdade, todo dia é dia de matemática. Eu sou a professora Lorena e esta é a intérprete Jaqueline. Em nossa aula, vamos falar sobre fração. Este conceito está presente em seu dia a dia e é muito utilizado. Por isso, é importante compreendermos sobre essa temática. Vamos começar, quarto ano! Na matemática, tudo fica mais fácil se você usar na vida real. Por isso, vamos aprender fração usando uma pizza. É fácil contar coisas inteiras, né? Como uma pizza, um bolo ou duas pizzas. Mas e quando dividimos uma pizza em vários pedaços? Como nós contamos os pedaços de uma pizza? Nesse caso, usamos fração. Vamos mostrar na prática. Todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Observe essa pizza. Ela não sofreu nenhuma alteração. Ela está inteira. Uma pizza inteira é representada pelo número 1 e dizemos que é 1 inteiro. Duas pizzas inteiras dizemos que é 2 inteiros e assim por diante. Quando você corta uma pizza ao meio, dizemos que dividimos pela metade. Por exemplo, você dividiu uma pizza em duas partes, não foi? Então, você dividiu em 2 pedaços iguais. Se você comer uma das partes, você comeu meia pizza. Você comeu a metade e representa uma de 2 partes, porque sua pizza tem 2 partes iguais. E vai que você estava com muita fome e resolveu comer as 2 partes da pizza. Então, você comeu a pizza inteira. 2 partes de uma pizza é igual a uma inteira. Às vezes, ao tentar partir algo em pedaços, como por exemplo uma pizza, nós a cortamos em partes que não são do mesmo tamanho. Logo, isso daria uma grande confusão, pois quem ficaria com a parte maior? Ou quem ficaria com a parte menor? É lógico que alguém sairia no prejuízo. Outra coisa deliciosa, chocolate. Pensemos neste exemplo. 2 irmãos, eles foram juntos comprar chocolate. Eles compraram 2 barras de chocolate iguais, uma para cada um. Iam começar a comer quando chegou uma de suas melhores amigas. E vieram as perguntas. Quem daria um pedaço para a amiga? Qual deveria ser o tamanho do pedaço? Eles discutiram e chegaram à seguinte conclusão. Para que nenhum dos 2 comesse menos, cada um daria metade do chocolate para a amiga. Essa parte que representa a metade é uma fração, ou seja, um pedaço de 2. A fração é uma forma de representar algo dividido em partes iguais. Suponha que tenhamos uma barra de chocolate. Quantas partes iguais ela foi dividida? Observe que a barra é dividida em 8 partes iguais. Alguém deu uma mordidinha nela. Quantos pedaços foram retirados? Isso, foi retirada apenas uma parte dessa barra. Podemos utilizar a fração para representar essa parte que foi retirada. Essa parte corresponde a um pedaço de 8. Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. O numerador é o número que fica em cima e o número que fica embaixo é chamado de denominador. Por exemplo, se você dividir uma pizza em 8 fatias iguais, o número de baixo mostra em quantas fatias a pizza foi dividida. Então, você escreve o 8 embaixo, no denominador. O denominador é o número de vezes que você dividiu em partes iguais. Se você comer uma fatia de pizza, você coloca o numerador. Então, você comeu
uma fatia de 8 fatias. Esse pedaço de pizza que você comeu vai ficar representado assim, que é chamado na matemática 1/8. Revisando, o número escrito na parte superior indica quantas partes a fração tem. O denominador é o número escrito na parte inferior e indica o número de partes em que dividimos cada unidade. E não pode ser igual a 0, hein? O numerador indica quantas partes são tomadas do denominador, sendo que o denominador indica em quantas partes o número inteiro foi dividido. Vamos ver com o chocolate. Alguém comeu uma parte de 8. 1 é o numerador e 8 o denominador. Outra pessoa foi lá e comeu 4 partes de 8. 4 é o numerador e 8 é o denominador. E tá chegando mais um desafio. Observe as figuras. Conte as partes e me diga qual é a representação de cada uma. Se precisar, chegue aqui, ó, bem pertinho da TV. Na figura 1, temos um pedaço de 4, ou seja, 1/4. Na figura 2, 3 pedaços de 5, que é igual a 3/5. E na figura 3, 4 pedaços de 6, 4/6. E na figura 4, 6 pedaços de 10, 6/10. Ai, professora, não entendi como se lê. Não sei esse negócio não. Então vamos para o exemplo. A nomenclatura das frações é realizada de acordo com o denominador. No primeiro caso, para os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 e 1000, as leituras são feitas da seguinte forma: 1/2, 2/3, 5/4, 3/5, 2/6, 5/7, 4/8, 3/9, 1/10, 7/100, 2/1000. Para os demais denominadores que não se enquadram na situação anterior, acrescenta-se a palavra avos, como por exemplo, 2/15, 12/57. O numerador de uma fração não necessariamente tem que ser 1. Pense no caso em que uma turma de 6 pessoas vão a uma pizzaria e pedem 2 pizzas. A fração que representa a quantidade de pizza que cada pessoa vai comer, se elas comerem a mesma quantidade, é 2/6. As frações cujo numerador é menor que o denominador são chamadas de próprias. Uma fração imprópria possui numerador maior que o denominador. No exemplo das pizzas, isso significa que cada pessoa receberia mais do que uma pizza inteira. Por exemplo, se os mesmos 6 amigos tivessem pedido 7 pizzas, teríamos a fração 7/6. Olha só, agora nós vamos para mais um desafio. Como saber qual é a fração maior? Quando os denominadores são iguais, basta compararmos somente o valor dos numeradores. Observe a comparação entre as frações. Note que os denominadores são iguais. Dessa forma, vamos comparar os numeradores. 2 é maior que 1. Então, 2/4 é maior que 1/4. Veja outra comparação envolvendo as frações. Os denominadores também são iguais. Assim, basta identificarmos qual dos numeradores é maior. Percebemos que 4 é maior que 2. Portanto, 4/6 é maior que 2/6.
E sabe de um lugar que as frações estão sempre presentes? Nas receitas. Olha só essa receita de massa de pizza. Temos como ingredientes 2,5 xícaras de farinha de trigo. Tem também 3/4 de xícara de leite morno, 1/4 de xícara de óleo ou azeite. Agora pensa comigo. Já imaginou se não soubéssemos nada sobre fração? A receita provavelmente não iria dar certo. E para encerrar esse momento, me diga, quero ver se vocês estão espertos, como se lê cada uma dessas frações. Vamos lá? Valendo, hein? Se você disse 1/2, 2/4 e 4/8, você acabou de acertar. Acertou. Turminha, como vocês já sabem, eu deixei algumas atividades para vocês lá no portal Conexão Escola. Acesse e realize as propostas. Receba um abraço apertado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!